Boa noite, povo de Deus. Oi, perdão. Agora sim. Eu quero fazer uma pergunta antes até de orarmos, tá? Eu já tenho aqui. Ah, obrigado. Muito obrigado. Não faz muito tempo, eu preguei um sermão ali no movimento que a gente teve aos pés da Rocinha. Alguém aqui esteve lá? O pessoal do louvor acho que estava lá. Que aí eu peço perdão para vocês. Isso, na quadra. Estava? Eu posso falar a mesma coisa para eles? Vocês permitem? Não? Eu tô com uma vontade de falar esse assunto já, porque tem que ver com o tema de hoje. Pode ser? Vocês me autorizam? Sabe que eu já vivi muito isso, especialmente no ministério, em casamento. Eu fiz vários casamentos lá no Espírito Santo e ainda volto lá para fazer outros. Recentemente fiz um de alguém que eu cuidei quando o pastor era da idade do Guilherme, assim. Meu filho que hoje está aqui, né? Mais alta a mãozinha, filho, que isso é bonito, né? Para eu poder, viu? E aí, hoje me chamam para fazer casamento, aí eu percebo que o tempo está passando, né? Acontece. Então, mas todo casamento que eu vou lá fazer, né? Vou ministrar no casamento, eu olho para os musicistas, ou olho para os músicos, são os mesmos. E eu falo, eu vou pregar aquele sermão daquele... Então, acontece, né? Acontece. Mas eu não queria deixar de compartilhar com a grande maioria esse tipo de libertação que eu acho que é importante. Pode ser? Então vamos lá. Feche seus olhos mais uma vez. Bondoso Pai, mais uma vez queremos ouvir a Tua voz. Por favor, Senhor. Fale ao nosso coração. Hoje não foi um dia fácil para muitas pessoas. Aqui bem pertinho de nós foi um dia de muita tensão, de tantas complicações. Talvez algum coração, inclusive, esteja tenso, preocupado, ansioso. Que a Tua voz nos alcance, especialmente que a Tua paz tome posse de nós. Faça esse milagre em nossa vida. Nós rogamos, nós clamamos, suplicamos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 6. E enquanto você abre aí a sua Bíblia, vamos conversar um pouquinho, né? Esse assunto mexe muito comigo. Talvez porque passa um pouquinho por outras áreas que eu sou apaixonado, e que tenho formação. Gosto muito, perdão, viu? Gosto muito, eu sou meio desastrado mesmo, tá? Vocês vão me perdoando aí, tá? Mas vamos lá, para ajudar a contextualizar. Você já teve a impressão ou a sensação de que o tempo parece estar passando mais rápido? Quando eu tinha a idade do meu filho, o tempo demorava mais para passar. Eu me lembro que Natal, Ano Novo, férias, demorava muito para acontecer. Hoje, 2023 passou, 2024 passou, e nós já estamos em abril de 2025. Eu já estou falando na minha agenda de compromissos de 2026. Então, pensa, o tempo está passando rápido.
Mas a impressão que eu tenho, o que às vezes passa por nós, é que nem sempre foi assim. Parece que quando a gente era mais jovem, o tempo passava mais devagar e a gente foi amadurecendo e o tempo parece que foi acelerando. Parece que os anos ficaram menores. Já teve essa impressão? Essa sensação? Aí a minha pergunta é assim, então, o tempo mudou? Ficou menor? Os dias, semanas, meses, os anos, eles ficaram menores? A impressão é essa, mas na verdade, literalmente isso aconteceu? Perdão? Não. São as mesmas 24 horas, são os mesmos 7 dias, são os mesmos 12 meses dentro deste ano. Então, se o tempo não mudou, o que mudou? O que mudou? Nós mudamos. Você está entendendo isso? É importante a gente fazer, exatamente, é importante a gente fazer essa reflexão. Porque se o tempo é o mesmo, alguma coisa mudou para alterar a nossa concepção de tempo. E é lógico, quanto mais coisas nós fomos adquirindo de responsabilidade, quanto mais coisas foram surgindo na nossa vida, menor o tempo parece ser. Entenderam isso aqui? Então, muitas coisas que não tinham antes passaram a ter. E olha, eu sou de uma geração que o meu filho não conhece, e vocês, alguns que aqui comigo estão, conhecem. Nós somos a geração que passou do analógico para o digital. A gente conhece as duas coisas, ele só conhece o digital. Então, se um dia você se sentir meio ultrapassado, por favor, saiba que você tem maior conhecimento dos que estão hoje, só no digital, porque a gente conhece os dois. A gente conhece os dois momentos. E olha que interessante, na minha época, eu lembro, por exemplo, que para você ligar, eu me lembro, eu ia para a casa de vizinhos a telefone, porque telefone era um negócio assim, tinha que vender um carro para comprar o telefone, tinha que ficar em lista de espera para ter um telefone. Vocês se lembram disso? Hoje o negócio mudou, né? E hoje todo mundo tem o quê? Que a última coisa que a gente usa isso aqui é para ligar, porque a gente usa por um monte de outras coisas mais, né? Mas por que eu estou trazendo você para cá? Porque isso aqui, por exemplo, é uma coisa que hoje muda a nossa percepção de tempo. Sim ou não? Porque, por exemplo, vamos lá. Eu estou aqui com esse telefone. E com ele eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu resolvo visitar minha família no interior do Espírito Santo. Então eu saio daqui do Rio de Janeiro com 5G. De repente é 4G. De repente é 3G. De repente é G nenhum. E aí você chega no lugar e a primeira coisa que você pergunta é o quê? Se tem o quê? Tem Wi-Fi? E eu quero que você... A seguinte sensação, a pessoa fala assim, não tem Wi-Fi. Uma pergunta para você, se você já ficou sem Wi-Fi, o tempo demora mais para passar? Demora, não demora? Perceba que essas coisas que foram sendo acrescentadas na nossa vida mudaram a nossa perspectiva de tempo. Eu me lembro que quando eu namorava com a Janaína, eu sou casado há mais de 20 anos, e quando nós namorávamos, vocês se assustaram com mais de 20 anos? Mas sou casado há mais de 20 anos. Meu filho tem 14, Guilherme. Na roça a gente casava muito cedo, lá em Afonso Cláudio. Mas, veja, eu quando namorava com a Jana, mandava para ela um negócio chamado carta. Que as pessoas não sabem o que é carta, o que é selo, o que é ir no correio colocar carta. Não, nem... Oi? Só o selo de Cristo, né? Pois é. Eu mandava... Já está. Eu mandava carta e demorava 5, 7 dias para chegar lá. E ela lia a carta. E mais 5, 7 dias para eu receber a resposta. Olha que coisa.
E a gente tinha paciência. Hoje, se a mensagem do WhatsApp demora mais de 2 segundos para sair do seu telefone, você quer quebrar o aparelho ou espraguejar a operadora, né? Não é assim? É. Então, a gente foi, ao longo do tempo, sendo envolvido por uma coisa que o pastor Martin Kuhn, que é também da área de comunicação, ele tem, você pode depois dar um Google lá no YouTube, ele escreveu uma tese já faz um bom tempo, alguns anos, chamada Império do Imediato, muito boa a tese de doutorado dele, e ele fala sobre isso, sobre esse sentimento que foi sendo desenvolvido no coração do ser humano, do imediatismo, dessa coisa de querer agora, de velocidade, essa coisa de acelerar ou de vida acelerada. É assim. As pessoas vivem assim. E isso, inclusive, virou gatilho de comércio. Porque as pessoas sabem que você não gosta de perder tempo, que você vive acelerado e não gosta dessa ideia de que você está perdendo ou vai perder o tempo. Por isso, no comércio, você encontra aquele gatilho assim, é só esse mês, é só essa semana, é só hoje. Já ouviu isso? Isso é gatilho de tempo, dentro do processo de venda. Porque sabe-se que o ser humano hoje adquiriu essa ideia de não gostar de perder tempo. Tanto é que quando você senta num lugar sem nada para fazer, você não está sem nada para fazer, você senta, de repente você é envolvido por um sentimento assim, tem alguma coisa errada. Eu não posso estar sem nada para fazer. Está faltando alguma coisa. A gente vive assim. Um escritor cristão chamado Augusto Cury escreveu um livro, um material interessante sobre um negócio chamado SPA. Já ouviu falar? Síndrome do pensamento acelerado. Algumas pessoas convivem com isso. Por exemplo, eu não estou diagnosticando ninguém, viu? Por favor. Por favor. Procure os especialistas para você, se você tem algum problema, mas é porque geralmente quando eu falo isso, parece que eu estou profetizando, né? Mas vamos lá. Tem gente que está aqui, mas não está exatamente só aqui. Tem gente que está aqui, mas está com a cabeça em vários outros lugares. Tem gente que está aqui, mas está com a cabeça no que vai precisar de fazer em casa ainda hoje. Tem gente que está aqui, mas está pensando na responsabilidade dessa semana. Tem gente que está aqui, está pensando nas muitas coisas que ficou para trás, no problema que tem em casa para resolver. Então, você está aqui, mas a tua mente está disputando uma série de assuntos ao mesmo tempo, e é assim que a gente tem vivido hoje. E algumas pessoas estão vivendo isso de forma tão descontrolada que não conseguem mais desligar a cabeça. Tem gente que chega em casa e não consegue dormir. Não consegue dormir porque a mente não para, ela continua. Tem gente que chega em casa e até dorme porque está muito cansado, está derrubado, e aí, de repente, dorme, e aí fala, ai, consegui, dessa noite deu certo, e aí acorda, e aí olha para o relógio e percebe que não se passaram mais que 2 horas, e a mente já ligou de novo, e ela não consegue desligar, e o sono não vem mais, e não dorme. E aí, tem pessoas sofrendo com uma série de doenças que acabam se desenrolando em função disso, né? A gente tem pessoas inquietas, ansiosas, estão presas nesse coração apertado, e eu espero que a mensagem de Cristo te liberte essa noite. Porque eu quero compartilhar contigo justamente um pedacinho do sermão de Jesus, onde ele trata sobre um assunto que eu entendo ser super pertinente, pensando em tudo isso que nós conversamos até agora. Mateus, capítulo 6. Abriu aí a sua Bíblia? Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler aqui. Eu vou separar um trecho só, tá? Você tem em Mateus 5, 6 e 7 o Sermão do Monte, tá bom? Ou o maior discurso de Cristo.
É um sermão de Jesus. Ele começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. É muita coisa. Eu vou pegar só um pedacinho do sermão, tá bom? Para a gente tirar 3 lições hoje. A partir do verso 25, combinado? Pode ser? Eu vou ler numa tradução aqui, mas você acompanhe tranquilamente na sua. Eu acho que também tem aqui na tela, enfim. O importante é que você esteja comigo no texto bíblico, tá bom? Combinado? Podemos? Então tá bom. Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Está aí comigo, verso 25? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O verso 33, talvez o mais conhecido desse trecho. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Tá bom aqui. Eu quero tirar 3 lições desse pedacinho do sermão de Jesus. Combinado? Então vamos lá. Primeira lição. Anota no coração aí, tá? Sobre o que Jesus está falando aí? Qual é a palavra que mais se repete aí? É isso mesmo. O que Jesus está falando aí? Sobre o quê? Ansiedade. Viu quantas vezes a palavra se repetiu? Ou, se você somar a inquietação, quantas vezes ele fala sobre isso? Ansiedade, inquietos, ansiosos, inquietos. Então, o assunto que Jesus estava tratando era o quê? Ansiedade, inquietação, excesso de futuro. Jesus estava falando sobre isso. Então, a primeira lição que eu tiro nesse trechinho aqui da palavra de Jesus é que ele está preocupado com o meu e com o seu coração. Ele está preocupado com os corações ansiosos, inquietos, que têm excesso de futuro. Porque ele sabe que isso faz mal para o coração, sabe que isso faz mal para a vida. Então, Jesus não quer que você fique doente em função dessa ansiedade, dessa inquietação, desse excesso de futuro. E me chama a atenção, porque quando Jesus pregou isso, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada que acelerasse tanto tempo quanto hoje. Então perceba, se ele estava falando de ansiedade naquela época, e se aquilo foi importante naqueles dias, quem dirá hoje? O quanto isso é importante para nós. Então, primeira lição que eu queria deixar bem marcada no teu e no meu coração, Jesus está olhando para você e dizendo assim, eu não gostaria que você fosse ansioso, ou que estivesse ansioso, inquieto ou inquieta, com excesso de futuro, porque eu sei que isso faz mal para o teu coração. Jesus sabe que a ansiedade é um mal que começa talvez aqui, e vem para várias partes do corpo, né? A minha mãe me fez viver uma história com ela muito marcante a respeito disso. Ela, para mim, me deu uma ilustração maravilhosa e poderosa a respeito disso. Ela trabalhou muitos anos, agora aposentada, até me visitou recentemente, muitos anos no hospital, enfermeira, e trabalhou em vários setores. E nesse período que ela me ligou dessa história, ela estava trabalhando no setor
de coleta de material para exames. Então, os pacientes iam até lá e ela coletava os materiais para o exame, sangue, etc. E depois ela auxiliava ali o médico, o profissional para fazer ali o uso, a manipulação desse material. E na época ela manipulava uma lâmina de vidro onde colocava o sangue em cima assim. E num desequilíbrio que ela foi segurar a lâmina perfurou e cortou a mão. E é procedimento padrão, faz uma bateria de exames assim. E ela fez. E nessa bateria de exames indicou lá uma possível doença infecciosa sem cura. E aí começou um acompanhamento. 30 dias depois, ela foi me ligar, porque eu estava na capital do estado, e ela foi encaminhada para fazer exames mais completos na capital. E ela me ligou, e aí que ela foi me contar a história. E a gente começou a conversar sobre isso. E eu comecei a conversar com a minha mãe, como filho e como pastor. Tentando acalmar o coração dela, falando de que Deus, né, faz milagres, etc., protege, cuida e tal. Só que ela estava muito convicta de que ela tinha o problema. E eu falei, mas mãe, como a senhora tem tanta certeza assim? Porque a senhora está vindo para fazer exames mais completos aqui. Aí na época ela me disse assim, filho, eu já fui no Google e digitei. E tudo que apareceu lá, eu estou sentindo. Aí eu falei, beleza, tá bom, entendi, acalmei, falei, venha. No outro dia ela chegou e eu fui com ela até o hospital e ela fez um primeiro teste rápido, que o resultado já saía imediatamente, e o resultado veio e deu o quê? Amém? E ela fez outro exame, que demorava horas, que me lembra umas 5 horas, para a gente esperar um próximo resultado, e esperamos. E depois de horas veio o resultado. E veio o quê? Amém? Mas olha que interessante, ela já sentia tudo. E ela foi embora. E 2, 3 dias meu pai me ligou. Falou, filho, você não sabe. Eu falei, o que foi? Sua mãe chegou aqui e fez outro exame. E deu o quê? Amém? Mas perceba, ela já sentia tudo. Perceba que a antecipação de futuro causa um mal profundo. E é por isso que Jesus está parando nesse momento também para dizer a você, filho, eu não gostaria que você vivesse esse mal. Pare de antecipar futuro. Claro que a gente tem que planejar, mas o excesso de futuro faz mal. O desequilíbrio nisso faz mal. Eu amo um texto, você conhece, 1 Pedro 5,7, que diz assim, lançando sobre ele toda a sua, e ele, lance sobre ele, olha aí, lançando sobre ele toda a vossa, porque ele, puxa, a primeira lição dessa noite, coloque nas mãos de Jesus a sua ansiedade, a sua inquietação. Jesus não quer que você fique ansioso e ansiosa com esse excesso de futuro que tem tirado o seu sono, que tem roubado a sua saúde. Sabe? Coloque nas mãos de Jesus. Ele quer cuidar de você. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele cuidar de você. Segunda lição. É extraordinário. Jesus simplesmente poderia ter dito só isso. Eu quero cuidar de você, né? Mas ele faz de uma forma extraordinária. Ele diz assim, olhe para as aves dos céus, olhe para os lírios. Isso é tremendo. Por quê? O que Jesus está pedindo para a gente fazer aqui? Olha que coisa extraordinária. Quando Jesus fala assim, olhe para as aves dos céus e olhe para os lírios do campo, ele está dizendo que nós somos mais importantes que as aves e que os lírios? Sim ou não? Sim ou não?
Sim. Mas ele quer dizer muito mais. Muito mais. Quando Jesus diz assim, olhe para as aves dos céus e olhe para os lírios do campo, Jesus quer que a gente se lembre da criação, ou do processo da criação. Ele quer que a gente se lembre, ou que você se lembre, que nós somos mais importantes quando comparados a tudo que foi criado. Que existe ordem de importância na criação. Você entende isso? Existe ordem de importância no processo da criação. E se você tem dúvida em relação a isso, relembre comigo. A criação acontece nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, não é isso? Primeiro livro da Bíblia. Então, o texto da criação diz assim, lá no capítulo 1 do livro de Gênesis, e disse Deus, haja luz e... haja luz e... E assim aconteceu nos demais dias. Deus falava e as coisas apareciam. É como diz o salmista. O salmista também afirma isso, que pelo poder da sua palavra, Salmo 33, verso 6, verso 9, pelo poder da sua palavra, ele falava e as coisas passavam a existir. Então perceba, foi assim no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto. E aí no sexto dia ele disse assim, apareça o homem. E o homem apareceu. Foi assim? Perceba que no formato da criação, a maneira como Deus decidiu criar, indica que nós somos diferentes das outras coisas. Que nós somos mais importantes que as aves e que os lírios. Aqui Deus interrompe uma criação verbal e passa para uma criação o quê? Manual. Ele para um momento, ele podia dizer, apareça um homem, podia sim ou não? Mas ele não faz assim. Por quê? Porque ele queria dizer que nós somos mais importantes. Não, esses aqui são diferentes. Aí ele molda o boneco de barro, como diz o texto. E quando termina de moldar o boneco de barro, que ficou perfeito, ele diz, boneco de barro, levanta e anda. Foi assim? Foi assim? Foi diferente? O que ele fez? Soprou. Olha que coisa extraordinária. É algo que sai de dentro de Deus, vai para dentro do boneco de barro e, como diz o texto bíblico, ali se forma uma alma vivente. Então veja que no processo da criação, Deus faz questão de dizer que você e eu somos mais importantes. Mas tem mais. Quando você lê o texto, cada vez que Deus terminava de criar uma coisa, o texto diz assim, e viu Deus que era bom. Mas quando ele termina de criar o ser humano, o texto é muito bom. Porque para Deus, tudo que foi criado pensando em você. Ele criou tudo pensando no muito bom. Ele fez o bom para o muito bom. Está entendendo isso aqui? Tem mais. O texto diz assim, ele olha para o homem e diz assim, domine sobre todas as coisas. O que ele quer dizer com isso? Tudo o que eu fiz foi para você. Então perceba que Jesus nesse momento está te convidando a se lembrar desse processo. Quando ele fala assim, olhe para as aves dos céus, olhe para os lírios do campo. Se eu cuido destas coisas, quem dirá de você? Que é mais importante para mim. Então, entenda uma segunda coisa tão importante quanto a primeira. Aquele que diz para você não ter ansiedade ou preocupações no seu coração, te tem como muito importante. Porque não existe nesse universo nada mais importante para Deus do que você. Do capítulo 3, o homem cai em pecado. E como diz o profeta Isaías 59, verso 2, os nossos pecados causam, essas iniquidades causam separação entre nós e o nosso Deus. E quando o homem caiu em pecado, foi separado de Deus, o que era mais importante para ele. O que ele fez? Colocou em ação um plano de salvação, que estamos estudando essa semana.
Ele diz assim: eu desço e morro para dizer, é meu de novo. Você entende isso? Você entende isso? Não existe nada mais importante para Deus do que você. E se você está aqui essa noite, é porque mais uma vez Ele queria dizer isso para você. Pare de ser ansioso e deixa eu cuidar de você. Pare de excesso de futuro e deixa eu cuidar da tua vida. Porque não tem nada mais importante para mim do que você. Então deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Terceira e última lição. Talvez, não que as outras não sejam importantes, mas essa é poderosa. E ela precisa acontecer hoje, em nome de Jesus. Para você, sabe, encontrar essa paz. Para você encontrar esse coração em paz, isso precisa acontecer. É o verso mais conhecido, né? Vou chegar nele. Mas lembra que a gente leu assim? Para de sair para a vida assim. É como se Jesus estivesse dizendo assim: para de fazer isso, de viver como se eu não me importasse com você. Quem sai assim, como louco, são os gentios. Não é essa palavra que a gente leu aqui? São gentios? O que é um gentio? Gentio, vou explicar de forma bem simples aqui. Gentio, nesse contexto, eram pessoas que viviam como se Deus não existisse. Entendeu? Pessoas que levantam e vão viver a vida como se Deus não se importasse com elas. Pessoas que vão viver a vida como se Deus não existisse e não quisesse fazer nada por elas. Assim são gentios. Então, os gentios são quem aqui nesse contexto de Jesus Cristo? Gentio é aquele que vive como se Deus não existisse e não se importasse com a gente. Aí Jesus diz assim: quem vive assim, tentando resolver os problemas sozinho, tentando correr para a vida e resolver as suas ansiedades e inquietações, sem a minha presença, é gentil, vive como se eu não existisse e como se eu não tivesse interessado em ajudar. Não façam isso. Aí ele faz um apelo, verso 33. Ele faz um apelo. Qual é o verso 33? Buscai, pois. Veja o verso 32. Portanto, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ou seja, aqueles que vivem como se eu não existisse fazem isso. Mas eu sei o que vocês precisam. Não vivam como estes. Eu sei o que vocês precisam. Eu sei quais são as suas necessidades. Eu sei o que aperta o teu coração. Aí ele disse: então, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua, e todas estas coisas vos serão. Entendeu a terceira lição? Esse é o caminho do sucesso, da vida de paz. Se você deseja ter paz no seu coração, você vai precisar buscar primeiro Jesus. Enquanto você tentar resolver a sua vida sem Cristo, você não terá paz. Enquanto você tentar resolver as questões da tua vida sem a presença de Cristo, a paz não virá. O texto diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua, e as outras coisas. O problema é que às vezes a gente quer buscar as outras coisas primeiro e depois a Cristo. Aí a gente é infeliz. E o texto diz que o caminho da felicidade, ou seja, da ausência de ansiedade e de inquietações, está em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então eu quero fazer um convite para você nessa noite. Coloque o teu coração totalmente nas mãos de Jesus. Diga para Ele: Senhor, receba as minhas inquietações e ansiedades. Eu não quero tentar resolver sozinho mais. Eu não quero fazer sozinho mais. Eu quero buscá-lo em primeiro lugar, entendendo que são das tuas mãos, que as outras coisas serão acrescentadas. Eu vou ler um último texto bíblico com você. A gente encerra com esse texto. É aquele texto para você mandar para o seu amigo e para a sua amiga hoje.
Quem sabe convidando para ele ser abençoado amanhã. Tá bom? Para a gente continuar juntos amanhã, está em Filipenses capítulo 4, 6 e 7. Abra a sua Bíblia aí. Filipenses capítulo 4. Chegou aí? Esse texto é poderoso, né? Filipenses capítulo 4, 6 e 7. Hoje mandei para 2 pessoas queridas esse texto. 2 pessoas que estiveram conosco ontem. Filipenses capítulo 4, 6 e 7. Diz assim: não fiquem ansiosos ou preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você gostaria de viver esse milagre hoje? Sim ou não? Gostaria de viver esse milagre? Então nós vamos ter um abençoado louvor. E depois disso eu quero orar por você, para que esse milagre aqui aconteça em nome de Jesus na tua vida. Amém?